Começar aqui com a Júlia. Boa noite, Júlia Costa da Flá TV. Hoje o Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa, né? O melhor ataque de maneira isolada e melhor defesa do campeonato. Na última coletiva você falou sobre a importância de buscar o equilíbrio, que não é só sobre não sofrer gols, que tem que buscar um equilíbrio. Diante do resultado de hoje, mais uma boa atuação do grupo, você diria que o Flamengo chega nesse equilíbrio ou se aproxima desse equilíbrio? Boa noite. Ele se aproxima. Ele tem como objetivo. É um início ainda de formatação, são jogadores... Quando entra um jogador só, diferentemente de uma equipe base, ela já é uma situação diferente. Então, nós todos estamos ajustando e procurando esse ponto de equilíbrio. Em termos de número, eu busco sempre, quando um saldo de gols ele é elevado, ele dá um indício de uma equipe equilibrada. Tite, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil, boa noite. Tite, pelo segundo jogo aqui no Maracanã, o Pedro sai vaiado, né, quando substituído, e o Gabriel entra ovacionado. Né? Eu queria saber de você como é que faz para gerir uma situação dessa no meio de uma disputa entre dois atacantes de alto nível. E o Pedro hoje poderia ter feito mais gols, a bola acabou não entrando. E essa pressão, né, em cima de um e de outro, do próprio Gabriel também, que pareceu meio ansioso hoje, querendo fazer o gol dele também. Como é que você administra essa situação em cima deles dois e essa pressão que um tem por conta do outro? Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não, alguns torcedores eles colocam porque estilos às vezes tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo. Fazia um tempo muito grande que eles não faziam. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro... E chegou aqui, ele estava, dei continuidade, porque ele já estava jogando, ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora, mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho em conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Oi, Tite, boa noite, Kleber. Boa noite. Ricardo Lai, TV Globo. Queria que você falasse sobre o De La Cruz, né? O De La Cruz, o que ele acrescentou assim nesse meio de campo do Flamengo, jogando nessa posição um pouco mais centralizado e mais defensivamente, né? Ajudando ali o Igor Jesus para a sequência dessa temporada, até pelo fato do Gerson, né? A gente não sabe quando que ele vai voltar. O que ele acrescenta nesse meio campo aí do Flamengo? A pergunta é tática, o Kleber vai te dar essa parte, o gancho final, eu quero mandar um abraço para o Gerson e dizer que a gente está aguardando ele de braços abertos e que as coisas vão se encaminhar bem. Em relação a outros atletas também, o Alan, que estava em recuperação e teve um problema, o Eric, da mesma forma. Quando o problema é saúde, é o pior deles. E a gente quer estar com todos eles em condições e que a dor de cabeça venha para o técnico, a cobrança seja para o técnico, mas que eles estejam em saúde. Em termos táticos... Eu aproveitar também para mandar um abraço para o Gerson, que ficou longe da gente esses últimos 2 dias, né? Taticamente, o De La Cruz é um cara que joga em 2, 3 funções do meio, né? Pode jogar como segundo, pode jogar como um 10, e a gente tem usado ele também pelo lado do campo, fazendo um movimento de flutuação nos primeiros momentos.
Agora, nesse jogo, atuou por dentro, mais ou menos como ele atua na seleção, por dentro, no espaço central. É um jogador de muita dinâmica, de muita qualidade de passe, de uma marcação agressiva. Fez um grande jogo que nos deixa, confirma aquilo tudo que a gente vinha, quando analisamos da contratação, né, dos seus movimentos, tanto no River quanto na seleção uruguaia. Então fez um grande jogo e a gente continua trabalhando com a equipe. Esse é o nosso objetivo principal, desenvolver a equipe de uma, duas maneiras de jogar, e ele se enquadra bem nesse sentido. Tite, Kleber aqui. Tite, parecia que você estava adivinhando no começo da temporada. A gente perguntou ainda lá nos Estados Unidos sobre contratações. Aí eu me recordo que você falou assim: a contratar por contratar, é melhor dar oportunidade para os garotos aqui. E o Igor, olha aí, que belo resultado já de 2 partidas, chegando bem. Hoje teve uma atuação ali com o De La Cruz, muito boa. E aí eu fiquei pensando no jogo, pô, o Tite vai comemorar o resultado, mas ao mesmo tempo já sai com a cabeça quente, porque daqui a pouco como é que vai fazer? Vai ter o Pulgar recuperado, vai ter o Alan recuperado, vai ter o Gerson recuperado. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o trabalho da parte física, que parece que os jogadores vão chegando numa condição melhor. O time imprimiu uma velocidade assustadora hoje ao longo dos 90 minutos. Vamos lá, tu colocaste 13 itens ali. O primeiro, eu quero enaltecer o trabalho da base do Flamengo. Não sou eu, por mais vaidosa que seja a oportunidade de colocar para louros, mas não fui eu, não sou eu. É a base do Flamengo que trabalha bem os seus atletas, tanto na parte técnica quanto na parte disciplinar, de que chega um atleta com um nível de trabalho como o Igor e outros mais. Eu só tenho que ter o cuidado de colocar esses jovens numa equipe estruturada. Senão, eu acabo tendo no meu currículo, colocando assim, lançou 450 atletas. Mas aí não tem que olhar que ele lançou 450, até pela minha idade eu acho que dá tudo isso. Quando ele lançou que ele estava em condições e já estava bem, e a equipe estava já consolidada para que o atleta produza. Esse é o desafio. Então, ele entrar numa equipe que já está consolidada, ou o Bahia entrar num momento importante. Isso é difícil. De fora, o cara joga, é difícil. Né? Então, a gente procura estruturar, deixar a equipe para que os atletas possam, vindo da base, serem aproveitados e não ter um falso negativo, né? Um falso positivo, que às vezes uma situação ou outra ela acaba demonstrando. Quanto à parte física, a equipe do Boa Vista é uma equipe jovem, uma média de idade de 23 anos, é uma equipe muito dinâmica, de muita força física, demonstrou nos outros jogos que a gente observou essa característica, e a gente chamou muita atenção dos atletas para isso, né? Que seria um jogo que a gente teria que competir muito com eles, porque é uma equipe que vai nos dificultar nesse sentido. O trabalho da semana feito em cima de recuperar do jogo anterior, que foi um jogo que a gente teve que viajar para jogar, fazer o trabalho em cima das nossas ideias, dos nossos conceitos, da estratégia para o jogo, e deixar, como o Tite usa o termo, deixar os atletas frescos, fresh para o jogo. E a gente conseguiu isso, né? Conscientizar, mostrar para eles esse nível de competição, e a gente já entrou, acho que na primeira jogada, né, já tivemos uma possibilidade de gol, e foi assim o tempo inteiro, né? Mesmo a bola não entrando, nas criações que a gente teve, a equipe voltando, correndo para trás com a mesma intensidade, com a mesma velocidade que corria para frente também no jogo. O jogo todo foi assim até o final, né? O Cebolinha, bem desgastado no final do jogo, ainda deu alguns piques na parte defensiva também, né? Então a gente também está feliz nesse sentido. Tudo que a gente tem falado e conversado entre a gente, às vezes exposto para vocês, é no sentido de evolução da equipe em todos os aspectos, né? Técnico, no tático, no físico, no emocional, trazer esses jogadores da base. Hoje também tu falou no Igor, mas o Cleiton a gente pôde dar uma oportunidade, tinha jogado lá na pré-temporada e agora teve uma oportunidade. Um pouco tempo que atuou bem, fez algumas jogadas interessantes, tanto ofensivas quanto defensivas. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber, Bruno Castanha. Hoje foi
com certeza a melhor atuação do Flamengo na temporada, isso todo mundo comentando. Hoje tinha Luiz Araújo, Cebola, dando essa largura, com 2 jogadores por dentro apenas, o De La Cruz e o Arrascaeta, e um time bastante dinâmico, né? Criando pelos lados, criando por dentro. É uma melhor formação? É a formação que está mais encaixada? E qual é a dificuldade quando tem os 3 meias, no caso, Gerson, De La Cruz, vindo de fora para dentro, como o Kleber falou, e Arrascaeta, é a ocupação de espaço ainda? Por isso que esse time de hoje foi muito mais dinâmico? Obrigado. A equipe já está entrosada com os externos. Ela já está jogada há muito tempo. Então, ela já joga sem pensar. A outra, ela vai ter que aprender a jogar sem pensar. E isso é só rotinar, não tem outra forma. É de errar e encontrar os seus espaços, sim. É das jogadas de articulação, que ela fez bons jogos também, assim. Então, vai ter... E tu ter, sim, aquilo que é importante numa equipe. Ela não jogar de um jeito apenas. Vão ter jogos que tu precisa mais de posse, aí tu pode jogar de criatividade, tu pode jogar com quarteto no meio campo. Aliás, quem sou eu para falar quem tinha Lico, Tita, que jogava do lado, quem mais? Não, mas eu estou falando de quem jogava de lado, que era articulador. É? Não, Júlio César era agudo. Não, mas digo, o jogador de movimento... Eu corri atrás do Lico, Andrade, Adílio e... Bom, Zico não precisa falar, né? Mas eu corri atrás desses 4 aí o tempo inteiro no Maracanã e não conseguia olhar e andar por lá. Então, eu só falei assim, porque dá para ter um quarteto no meio campo e a equipe ter fluir. O que ela está mais entrosada agora, ela está mais ajustada, assim. Futuramente ela vai ter as 2 possibilidades, mas melhor. Oi, Tite. Tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Kleber também, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar exatamente para vocês dois, para desmistificar, quebrar esse tabu. Porque o Tite é retranqueiro. O Tite tem esse tabu, né? De que o Tite é o técnico que prefere primeiro fechar a casinha para depois tentar o gol, tentar uma bola, essas coisas. E o Tite não joga bonito, o Tite não tem a cara do Flamengo. E o Fabrício Bruno deu uma declaração interessante ontem, falando o Tite é um técnico mais conservador que o Flamengo teve nesse último ano, pelo menos, né, de 2023 para agora. E aí eu queria que você comentasse isso, porque hoje foi uma grande atuação do Flamengo, com muitas ofertas, com muita opção, muita variedade de jogadas. Mas assim, o Flamengo segue muito forte, defensivamente também muito sólido, não tomou gol ainda sob seu comando. Obrigado. Eu trago o estigma do gaúcho. Sabe qual é o estigma do gaúcho, né? Olha lá, ele está balançando a cabeça, é o cara que fecha. Eu saí do Rio Grande do Sul ganhando de 3-0 do Grêmio de Ronaldinho, Zinho, Roger, Danley, no time do Caxias, 3. Aí nós jogamos no Olímpico e nós empatamos o jogo lá e vencemos. A minha história, ela tem o título do Grêmio, metendo 3-1 contra o Corinthians, entrando com bola e tudo, o terceiro gol. A minha história no São Caetano, ela tem 5-0 no Internacional, na decisão da subida para a Libertadores. A minha história tem na seleção brasileira, 2018, no melhor momento que ela jogava, fluindo, e dito por vocês. Sabe o que acontece? É um pouquinho do gaúcho e um pouquinho de não deixar o trabalho terminar. Só como é que tu vai avaliar quando esse trabalho está na metade do caminho? Deixa o trabalho terminar. Foi campeão mundial, enfrentando o Chelsea, indo para dentro e criando oportunidades, tal qual o Chelsea tinha. Eu acho que me mandaram embora do Rio Grande do Sul, porque o Caxias jogava com um meio-campista apenas para enfrentar o Grêmio. Porque eu, na minha história, digo, eu prefiro articulador, não, vocês não têm? Então, quem fala isso, desculpa, ele não conhece muito a minha história. Talvez ele precisasse um pouquinho mais. Sabe por quê? Aí eu peguei quando o Corinthians estava para cair, e aí tu tinha que fazer, nós para cair, tu tem que ser um time competitivo. Aí 14 garotos para fugir do rebaixamento. Vou prolongar agora para dar história. Peguei o Palmeiras para cair, tu tem que fazer uma reformulação extraordinária e montar.
Então, cuidado com os rótulos. Tem toda uma história muito bonita por trás, com uma série de equipes jogando bonito. Eu estava me lembrando, o Internacional ganhou de 7-0, ganhou de 8-1 o Campeonato Gaúcho, estava 7-0 no primeiro tempo. Não é? 2008. Está certo? Sul-Americana, com 10 homens ganhando lá de Estudiantes, 50 jogos. Né? Então, as pessoas, às vezes, quando elas rotulam, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado de pegar um histórico todo e de ver quando no final do trabalho, o final do trabalho mostra o que tu é, o que tu quer, o que tu busca. Senão fica um estigma, que é um pouquinho do gaúcho também. Gaúcho, 3 volantes, vai. Eu não gosto de volante. Não. Vou mais? Porque mais argumentar, nós fomos jogar um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos com 1. E ficou 2 no banco. Porque jogou Rodriguinho, jogou Jadson e Renato Augusto. Para jogar um jogo decisivo contra o Atlético lá, porque se o Atlético ganhava, não vou. Menos. Calma. Mais 2, hein? Essa aí eu prolonguei, pode deixar. Mas é que é um pouquinho, as pessoas têm que ter um pouquinho de cuidado, só isso. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui. Boa noite. A minha pergunta vai um pouco na linha das perguntas anteriores, Tite, porque alguns jogos atrás você foi questionado sobre o melhor encaixe para ter Arrascaeta e De La Cruz juntos. E aí você pediu para que fizesse essa pergunta novamente para você a partir de alguns jogos. E aí hoje o De La Cruz é escalado numa outra função do meio-campo, traz uma nova dinâmica ofensiva para o Flamengo e defensiva também. Então eu quero te perguntar, seria esse o encaixe ideal para ter Arrascaeta e De La Cruz juntos? É uma das possibilidades, jogaram muito. Mas ela é também de não ter uma equipe previsível, sim, e de ter outras alternativas, como a gente colocou com um quarteto de meio campo. Mas jogou muito e articulou muito. Jogou muito De La Cruz, sim. Tite, Kleber, parabéns pela vitória e pela classificação. Obrigado. No início do trabalho desse ano, o time já apresentava uma solidez defensiva, mas apresentava ainda uma dificuldade na criação, principalmente contra adversários que se fechavam muito na defesa. Com o passar do trabalho, o time começou a criar mais, mas não finalizava. Até em uma das coletivas, você chegou a cobrar isso, que o time finalizasse mais, né? Hoje, o time realizou 28 finalizações durante a partida. O próximo passo agora é calibrar esse pé, essa finalização? Tu estava dentro do vestiário no intervalo, não? Porque eu coloquei, eu digo uma grande atuação, eu digo, tanto na iniciação, quanto no processo de construção média, quanto na alta, eu digo, mas vamos transformar isso em gol. Às vezes um pouquinho mais de calma, às vezes um pouquinho mais de precisão. Eu digo, não dá para a gente fazer um volume tão grande assim, mas é o início, gente. O atleta também ele vai retomando, eu não sei quantos jogos são, vai tomando o melhor ritmo. Hoje entrou bem PH, os externos estão voando, né? O BH, o Cebolinha e o Luiz, é sacanagem os 3. Voando. Então, tu vai criando, e no intervalo eu coloquei, digo, pô, agora eu vou fazer a cobrança de vocês, digo, porra, o time jogando assim, ele tem que fazer mais gol. E que foi o que é? Respeitando o adversário, não virou o rosto. Não ficou jogando com chacota para o lado, ele não foi, verticalizou o tempo todo, buscou o gol. Pressionou de uma forma leal, competiu, forte e leal. Quer dizer, eu acho que uma mosquinha que estava lá no coisa pegou para ti, te contou. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite.